Bom, vamos lá. Agora, nessa última parte, vamos revisar coisas de Brasil. É sempre importante assim, ó, vai ter questões, três pelo menos, vão ser de história do Brasil. E aí, o que é importante assim vocês lembrarem? Primeiro, quais eram as economias que existiram no período colonial e depois as que se desenvolveram no período imperial. Não nos esqueçamos que tudo começa com o escambo do pau-brasil. Olha, toma muito cuidado. Durante o período pré-colonial, não existe escravização da mão de obra indígena para a exploração do pau-brasil. A gente tem o escambo da troca de mercadorias. Depois, aí já com a estruturação da distribuição primeira de capitanias hereditárias, depois só duas têm sucesso, São Vicente e Pernambuco, ligadas ao açúcar. Aí vem o governo geral, primeira iniciativa de centralização, e aí, através justamente daquela doação de sistema de sesmarias, que existiu desde 1534, formaram-se as propriedades que deram origem aos senhorios de engenho. Aí a gente tem o açúcar no Nordeste, ele começa a se desenvolver ainda no século XVI, tem capital holandês. O açúcar vai ter o sistema clássico da plantation, o latifúndio, a monocultura, o escravismo como forma fundamental de trabalho. E ele se estabelece na região do litoral nordestino, certo? As fazendas são chamadas de engenho. Lembra? Casa Grande, Senzala, tem o próprio engenho, tem a plantação da cana, tem as roças, tem uma série de produções que dão também subsídios ao desenvolvimento da atividade açucareira. Sobretudo a pecuária, gado criado solto no sertão. Primeira atividade de ocupação do sertão brasileiro, pecuária subsidiária ao açúcar, depois, a partir principalmente do século XVIII, subsidiária também ao algodão. O algodão vai ser desenvolvido em algumas regiões, desde o Maranhão até a Bahia, e ele também, sistema de plantation, e ele acompanha o desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra e as necessidades que o mercado internacional trazia, certo? Então, tem cana, tem algodão, tem exploração do pau-brasil, pau-brasil sempre com mão de obra indígena, pecuária subsidiária à agroexportação, do algodão, subsidiária à agroexportação da cana, e também existia o tabaco no recôncavo baiano, que tinha essas mesmas características. A partir da segunda metade do século XVII, até impulsionado pelo período da União Ibérica, nós tivemos a ocupação da região norte. Termina a União Ibérica vai durar de 1580 a 1640. Naquele período, Tordesilhas perdeu seu valor prático, porque, afinal de contas, tudo pertencia ao Império Espanhol, era esse gigantismo aqui. Durante aquele período foram impulsionadas atividades para o sertão. Nós tivemos as atividades sertanistas dos bandeirantes, e terminada a União Ibérica, Portugal não respeita mais Tordesilhas e Portugal vai estimular as frentes de expansão. Não apenas a iniciativa privada dos bandeirantes, mas vão acontecer as entradas. Lembra que a diferença das entradas e das bandeiras é que as entradas são expedições de características oficiais. Eram militares que demarcavam esses territórios, especialmente na região norte e alguma coisa do centro-oeste. Fundavam fortalezas e diziam, o tipo Acidex, tomamos posse da terra, ela é nossa. Acompanhando isso, na virada do século XVII para o XVIII, chegam os jesuítas portugueses para a Amazônia. Os jesuítas já atuavam na região litorânea desde 1549, mas agora eles vêm para a região amazônica. Aí uma nova atividade econômica também vai se desenvolver aqui ao longo, sobretudo, do século XVIII, que é a atividade da coleta das drogas da floresta. Então, houve uma articulação das entradas, catequese indígena e exploração das drogas da floresta ou drogas do sertão aqui na região amazônica. Os jesuítas, eles até o final, até a segunda metade do século XVIII, eram eles que organizavam essa extração das drogas da floresta. Depois o Marquês de Pombal, naquela vibe de laicização, expulsou os jesuítas e passou para a administração de civis. Foram concedidos aos civis esses direitos de exploração da mão de obra e das drogas da floresta. Bom, então, além dessas economias, o período colonial, então, lembrando, cana, tabaco e algodão, plantation, atividade subsidiária, pecuária no sertão nordestino. Drogas da floresta, isso é coleta, assim como o pau-brasil. Tanto no pau-brasil quanto nas drogas da floresta, mão de obra indígena. No caso do pau-brasil, sistema de escambo. Na relação da Amazônia, articulado com a catequese. Que outra grande atividade a gente vai ter? Essa é lá no século XVIII, a mineração na região das Minas Gerais, por óbvio, né? E na região de Goiás e Mato Grosso. Daqui a pouco eu falo sobre isso.
Bom, a estrutura do engenho, não se esqueçam que ela comportava também alguns trabalhadores livres, ela tinha uma diversidade de atividades que viabilizavam a sustentação dessa produção, mas predominantemente a agromanufatura do açúcar. Beleza. Uma sociedade hierarquizada de uma maneira patriarcal, ruralizada, uma sociedade onde opostos, senhores de engenho e escravos, fundamentavam o topo, senhores de engenho, os outros a base, como disse o jesuíta Antonil, os escravos são as mãos e os pés dos senhores de engenho, sem mobilidade social. Bom, as coisas também podem aparecer na prova relacionadas ao tráfico de escravos, ao tráfico de pessoas escravizadas. Mercantilização, lembra sempre que tu tens uma diversidade de povos e de culturas africanas que acabam sendo trazidas para cá e colocadas na mesma morada, na mesma senzala, produzindo um sincretismo cultural e uma adequação, inclusive, aos valores do cristianismo aqui dentro da colônia, até como uma forma de resistência. Outro tema que a prova da PUC adora é durante a União Ibérica, a gente sabe que tem uma série de circunstâncias importantes, nós temos invasões francesas até anteriores na Baía da Guanabara, mas durante a União Ibérica, a PUC gosta muito de trabalhar a questão relacionada à presença holandesa. Lembra que os holandeses tinham interesse na região açucareira, precisavam de uma região produtora de cana, porque eles refinavam e distribuíam o produto na Europa. Aí a outra circunstância que é importante, que depois de uma guerra de resistência, primeiro fracassada lá na Bahia, depois em Pernambuco, vem a figura do Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau é o cara que ele vai embelezar a região do Recife, ele começa um projeto de mudanças, criando uma vila bem próxima ao porto, constrói o porto, constrói pontes, abre estradas, foi um período de tolerância religiosa, e após o fim do governo Maurício de Nassau, os novos governantes holandeses cobraram tudo que os lavradores e senhores de terra deviam. E aí veio a insurreição pernambucana e a expulsão dos holandeses do Nordeste. Os holandeses acabaram indo para a região do Caribe, para as Antilhas, para o atual Suriname e para as Antilhas. Bom, terminada a União Ibérica, tinha, além dessa expulsão dos holandeses, nós tínhamos Portugal numa guerra contra a Espanha, Portugal se aproximando da Inglaterra e Portugal criando o Conselho Ultramarino e estimulando o desenvolvimento de atividade de sertão. O mais importante das práticas sertanistas do Brasil, lembrando que sertanismo é tudo aquilo que é ocupação do interior do Brasil, foram os bandeirantes. Então, nós temos as entradas na região norte, oficiais, a fundação da Colônia de Sacramento, também oficial, os jesuítas aqui na região da Amazônia, mas principalmente os bandeirantes, que caçavam indígenas para venderem eles como escravizados, caçavam escravos foragidos, inclusive o Domingos Jorge Velho foi quem destruiu o Quilombo de Palmares, e buscavam encontrar ouro e pedras preciosas, e acabaram encontrando esse ouro na região das Gerais, e depois, através das monções, as expedições fluviais, acabaram encontrando ouro também na região do Mato Grosso e de Goiás. Bom, é justamente essa demarcação territorial que se estabelece pelos bandeirantes e pelas entradas que acaba servindo de base para o Tratado de Madrid. Então, a oficialização das novas fronteiras praticamente se define com o Tratado de Madrid, mantendo-se como fronteira vulnerável aqui o extremo sul. Século XVIII, já quando aconteciam aquelas primeiras revoltas, as chamadas revoltas nativistas, desde os irmãos Beckman no Maranhão até o Filipe dos Santos, a revolta de Vila Rica, passando por Emboabas, pela Guerra dos Mascates, esses são movimentos que não pretendiam emancipação. Mas nós temos no século XVIII mineração, região das Minas Gerais, uma mudança da dinâmica econômica para o Centro-Sul, acompanhando de uma mudança política para o Centro-Sul, maior presença da coroa portuguesa na administração, no controle, criação do sistema da intendência das Minas Gerais, a mudança da capital para o Rio de Janeiro, um maior controle fiscal e tributário, lembra que o quinto cobrado nas casas de fundição era o principal tributo, depois veio o quinto fixo na época do Marquês de Pombal e a derrama, causa primeira da Inconfidência Mineira. A sociedade da mineração é uma sociedade mais dinâmica, mas também fundamentada no trabalho escravo. Há uma dinamização econômica maior, há uma troca comercial com colônias portuguesas da África e da Ásia. Nós temos o Rio de Janeiro como um polo receptor de manufaturas, de pessoas escravizadas.
a pecuária no extremo sul como economia subsidiária principal, e uma sociedade calcada na violência do trabalho escravista. Os grandes mineradores recebiam as áreas de mineração de acordo com o número de pessoas escravizadas que tinham. O ouro atingiu seu ápice até a década de 1750, 1760, começa a decadência. Até ali, Minas Gerais se tornava esplendorosa, grandiosa, não em termos de gigantismo de construções e tudo mais, mas grandiosa na importância, na relevância para o Império Português. Um vício na Coca Zero e água, né? A criatura se hidrata de 300 maneiras. Bom, essa sociedade mineradora produziu o arcadismo, auge do barroco no Brasil nas artes plásticas com Aleijadinho, recebe influência da cultura europeia, os árcades já trazem isso, o iluminismo, tanto é que nós temos aí já a participação deles no primeiro movimento de independência, que é a Conjuração Mineira, Inconfidência Mineira, e nós temos a decadência das Minas Gerais acontecendo na época em que o Marquês do Pombal aplicava aquelas ideias de despotismo esclarecido aqui no Brasil, procurando racionalizar a administração. Ele que mudou a capital para o Rio de Janeiro, ele que instituiu o quinto fixo, ele expulsou os jesuítas do território brasileiro, ele estabeleceu incentivo às manufaturas, ele incentivou a diversificação das atividades econômicas. Só que depois que morre o rei Dom José, ele acaba saindo e a Dona Maria faz, inclusive, aquele alvará que proíbe as manufaturas no Brasil, exceto as de tecidos grossos, e isso deixa bastante insatisfeita a elite local brasileira. Aí nós temos os movimentos de rebeliões de independência, influenciados pela independência dos Estados Unidos, pelas ideias liberais e iluministas. Minas Gerais e Bahia não chegaram a ultrapassar a fase de conspiração. Minas era um caráter elitista, com exceção do Tiradentes. A da Bahia, que pretendia abolir a escravidão, era essencialmente um movimento de pessoas pobres, com alguma participação de gente da elite, e que tiveram o destino mesmo, todos os líderes de lá, o mesmo destino que Tiradentes teve, né? Depois, já na época da presença da coroa aqui no Brasil, e aí a gente tem que ficar bastante atento, não se esqueçam, vão se completar 200 anos da independência do Brasil, e ela tem tudo a ver com a presença da família real portuguesa. A família real portuguesa vem para cá, e a estruturação do Estado Nacional Brasileiro, ela perpassa, sobretudo, esses caminhos deixados, herdados pela estruturação do Estado, feita durante a presença do Dom João VI e da sua corte, durante o período joanino. Estrutura-se um Estado monárquico, com tradições absolutistas, católicas, e se estabelece uma aliança entre a elite portuguesa, que aqui permanece com o Pedro, e a elite brasileira, sobretudo liderada pelo José Bonifácio de Andrade. E aí, algumas das coisas estabelecidas a partir de Dom João, elas são, por exemplo, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, isso quebra o pacto colonial. Ele já permite manufaturas, ele anula o alvará da Dona Maria, ele cria o Banco do Brasil, imprensa régia, Jardim Botânico, Biblioteca Nacional, Escola Superior de Belas Artes, especialmente depois quando se faz a paz com a França. Tratados comerciais de 1810, os privilégios para os ingleses, isso é muito importante também. Depois, a mais importante ação da política externa de Dom João foi a anexação da província cisplatina, numa época em que os caudilhos lutavam pelas independências aqui na América, e que, inclusive, lá na região de Pernambuco, o último dos movimentos de independência acontecia, a revolta dos padres, ou a Revolução Pernambucana de 1817. Dom João esmagou a Revolução Pernambucana, anexou a província cisplatina. Aí veio a Revolução Liberal do Porto e exigiu a volta de toda a família real. Portugal, a partir dali, passa a ser uma monarquia constitucional e não mais uma nação absolutista. Enquanto isso, a elite brasileira via os ideais recolonizatórios daquela Revolução Liberal do Porto, e isso acelera o movimento de independência do Brasil. O Dom Pedro diz a todos que fica, permanece no Brasil, e aí essa aliança entre a elite brasileira e essa elite portuguesa ligada ao Dom Pedro vai trazer algumas consequências fundamentais. Quando o Brasil tem a sua independência declarada, o Brasil não faz uma guerra contra Portugal, diferentemente do que aconteceu aqui na América Latina. Aí o que isso significou? Primeiro, houve conflitos com portugueses, inclusive lá na Bahia os mais severos até o dia 2 de julho de 1823. Houve também a necessidade de esmagar rebeliões que estavam insatisfeitas com o modelo de desenvolvimento da independência
ou com a própria independência, como foi o caso de províncias do norte que preferiam vincular-se ainda a Portugal. Mas, além de não haver uma guerra, a independência do Brasil, feita da maneira como foi feita, ela reforçou estruturas herdadas do período colonial, como a agroexportação e a escravidão, a estrutura latifundiária. E o Brasil produziu a sua própria corte. A partir do momento em que o Dom Pedro é coroado Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil, a nossa elite passou a ser a corte do Dom Pedro, embora a maior parte daqueles que o influenciavam no poder ainda fossem os marqueses portugueses que aqui permaneceram com ele. E essa identificação do Brasil como monarquia serviu como uma solução para manter a integridade territorial do Brasil. Então, a monarquia era vista pela elite brasileira como a forma necessária para manter a integridade territorial. A América Latina, com as suas lutas republicanas, havia se fragmentado em diversas pequenas repúblicas. O Brasil manteve a estrutura imperial e o momento em que ela mais esteve ameaçada foi o momento do período regencial. O Brasil se estabelece como nação independente, os Estados Unidos o reconhecem primeiro, doutrina Monroe, aquela coisa toda. Aí o Brasil faz o Tratado de Paz e Amizade com Portugal, a Inglaterra intermedia, a Inglaterra traz consigo assim a ideia de renovação dos seus privilégios, o Brasil concede, o Brasil indeniza Portugal, mas as tretas aqui no Brasil elas se deram no âmbito político, porque afinal de contas o Dom Pedro I acabou sendo autoritário, ele rejeitou o projeto da Constituição da Mandioca, rompeu com a elite brasileira, outorgou a Constituição de 1824, é fundamental, peguem aquele materialzinho de planos econômicos e peguem um materialzinho de constituições e devorem, a PUC ama cobrar. Peguem esses dois materiaizinhos e devorem. E aí aquela Constituição de características autoritárias, com o quarto poder, com a igreja subordinada ao Estado, voto censitário e indireto, essa Constituição ela demonstrava exatamente o autoritarismo do imperador, que acabou tendo que, por exemplo, esmagar a Confederação do Equador. Também houve a Guerra da Cisplatina, o Uruguai se tornou independente, Dom Pedro envolveu-se com a questão sucessória à Lusa, uma série de problemas que acabaram conduzindo ele, Dom Pedro, acusado cada vez mais de ser muito mais preocupado com Portugal do que com o Brasil, a renunciar, a abdicar ao seu trono em 1831. Aí o nosso imperador menino, futuro Dom Pedro II, viveu um período de regências, lembra que tem um avanço liberal nas regências trinas e na regência una do Feijó. Nesse período de avanço liberal, há maior autonomia para as províncias. Só que aí, em meio a isso, nós temos a eclosão de uma série de rebeliões regenciais. Estas, sim, acabaram tendo uma característica separatista, embora os rebeldes todos valorizassem a figura do imperador menino. E aí nós tivemos aí malês, balaiada e cabanagem, que eram populares. Sabinada de classe média e a farroupilha, a mais longa guerra civil da história do Brasil, aqui no extremo sul, que era um movimento de elite. De acordo com essa ameaça à integridade territorial, vem o regresso conservador, se estabelecem medidas para restringir a autonomia dos estados, das províncias, e aí é que nós temos o golpe da maioridade, a antecipação da maioridade do imperador para 1840, quando ele tinha ainda 15 anos incompletos. E essa antecipação da maioridade representou, sim, uma pacificação daquelas rebeliões que aconteciam ao longo do Império Brasileiro. Durante o segundo reinado, acredito eu que caia mais a parte da decadência do Império. Embora nós tenhamos aí um período inicial entre o imperador menino, ainda liberais conservadores, lembra das eleições do cacete, depois ele consegue acomodar a galera com aquele parlamentarismo às avessas, a política dos gabinetes em que conservadores e liberais se alternavam no poder, enfrentou a Revolução Praieira, a última das rebeliões de características liberais radicais. Internamente, nós temos nessa primeira fase, nessa fase de consolidação, a tarifa Alves Branco, medida protecionista, que acabou com os privilégios ingleses, e a questão do tráfico escravista, porque, afinal de contas, o Brasil, em 7 de novembro de 1831, tinha feito a Lei Feijó, que acabou se consagrando como uma lei para inglês ver. Aí vem o Bill Aberdeen, os fazendeiros não respeitam, a Inglaterra ataca um navio brasileiro, vem a Lei Eusébio de Queiroz, proíbe o tráfico escravista, e em seguida também vem a Lei de Terras. É importante lembrar dessas leis. É a época já, chegamos a 1850, na fase de apogeu, conciliação entre liberais e conservadores, produção cafeeira no Vale do Paraíba, não se esqueçam, ó,
barões do café são os caras do Vale do Paraíba, esses caras são a base de apoio político do imperador. O apogeu do Vale do Paraíba foi o apogeu do Império. A decadência do Vale do Paraíba é a decadência do Império também. Os cafeicultores paulistas do Oeste Paulista não são os barões do café. Esses caras, eles têm uma mentalidade mais capitalista, enquanto que os barões do café têm uma mentalidade mais aristocrática. Tanto é que, quando vem a imigração, no primeiro momento fracassa, depois, mesmo que também o Oeste Paulista tenha usado uma quantidade grande de mão de obra escrava, depois foi aqui no Oeste de São Paulo que a transição para o trabalho livre, com a mão de obra dos imigrantes, predominou. Os barões do café, inclusive, mantiveram aquela tentativa de serem ressarcidos pelo fim progressivo da escravidão, com a lei do ventre livre, depois a lei dos sexagenários, e muitos deles ficaram putos da vida quando aconteceu a Lei Áurea e eles não receberam a indenização prometida. Mas esse período de apogeu também é o período das guerras platinas. O Brasil invade 2 vezes o Uruguai, invade a Argentina, e nós temos a maior guerra do hemisfério sul durante o século XIX, que é a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança. Eita, consegui me jogar água em cima. Bom, mas, finalizada essa etapa de lutas, nós temos o fim da conciliação entre liberais e conservadores, e aí vem a decadência do Império com as 4 questões, a questão religiosa, lembra da bula sílabus, lembra da questão dos maçons, a questão abolicionista, que é uma questão relacionada à luta interna do movimento negro, de diversos setores da sociedade, de cativos e de negros libertos, lutando pela emancipação, e aí tem aquelas leis que eu mencionei para vocês, que eram leis mais interessadas em preservar a propriedade dos fazendeiros do que propriamente em promover a abolição. Questão militar, que é uma questão do exército, indignados com os casacas, que eram os civis que comandavam as ações militares, e a questão republicana, que embora não houvesse um republicanismo brasileiro, havia movimento republicano em toda a nação, trazendo a tendência federalista que predominou durante o período da chamada Primeira República. A República, ela nasce de um golpe de Estado, sem participação popular, em 15 de novembro de 1889. Aí vamos fazer o seguinte, eu disse que essa aqui seria a última parte e eu menti. Eu vou pausar ela e depois a gente retoma uma nova gravação. Motivo, o professor precisa ir ao banheiro. Até daqui a pouquinho.